Queridos irmãos, nós saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor e nesta feita, queridos, nós queremos devotar uma palavra de gratidão a Deus por mais esta rica e abençoada oportunidade que Deus me concede, poder voltar à Rede Brasil de Comunicação e nesta feita, no culto no lar, quero estender a minha gratidão e tornar ela pública ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela oportunidade que ele me concede. E também, queridos irmãos, agradecer a confiança do nosso pastor Manassés e do evangelista Marinho de nos entregar o púlpito para fazermos uma reflexão da palavra de Deus nessa noite, juntamente com todos os irmãos, e agradecer, queridos irmãos, a todos aqueles que estão ligadinhos conosco, tanto na Rede Brasil de Comunicação, como nas 21 rádios que acabaram de entrar. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um e também vou pedir licença ao nosso pastor Manassés para me afastar um pouquinho do texto que ele leu como leitura oficial, para pedir aos santos, onde você estiver, se estiver com um exemplar da Bíblia Sagrada, no sofá da sua casa, na sua cozinha, você que parou agora para assistir à Rede Brasil de Comunicação, pedir a você que abra a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho, que segundo escreveu o Evangelho Marcos, ou o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, versículo de número 28 e o versículo de número 34 para a nossa meditação, que diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O versículo de número 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Queridos, quando nós começamos a observar esse texto bastante pregado, um texto bastante anunciado no poder do Evangelho de Cristo, a gente praticamente começa a ver que Marcos, ele narra, assim como Mateus também narra no seu Evangelho, no capítulo 9, verso 22, a mesma frase, e também Lucas, no capítulo 8, verso de número 48, essa frase do versículo de número 34, do capítulo 5 de Marcos. A gente nota, queridos irmãos, se fôssemos dar um tema a essa mensagem, daríamos a sua decisão para Cristo, mudará a sua história e te trará benefícios. Se a gente observar, queridos irmãos, a aflição desta mulher, a Bíblia mostra que Jesus, ele está à orla do mar, e a Bíblia mostra que aonde Jesus estava, Lucas mostrou isso no capítulo 5, versículo 1, e aonde Jesus estava, o povo queria lhe ouvir, porque havia ensinamento da palavra, havia a revelação de Deus e havia curas divinas. Então muita gente se aglomerava. A gente lembra que o próprio Marcos, no capítulo 2, mostra que Jesus está em casa, em Cafarnaum, onde a casa de Jesus não cabia mais gente. Então muita gente vinha atrás do ensinamento de Jesus, vinha atrás das curas divinas que Jesus fazia. Segundo Marcos, queridos irmãos, mostra no capítulo 5 do seu Evangelho, que quem procura Jesus primeiramente é um homem por nome Jairo. Jairo, segundo a Bíblia, ele procura Jesus porque ele tem uma filha que não é revelada o seu nome, mas ela tem 12 anos de idade. O texto diz, e é bem claro, que quando este homem vai procurar Jesus, ele procura Jesus e diz, mestre,
a minha filha está em casa e ela vai morrer. Vem, impõe as tuas mãos e ela será curada. E Jesus sai. Quando Jesus sai com aquele homem, uma multidão aglomera, uma multidão aperta Jesus, o texto diz isso. E segundo a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, ali havia uma mulher que o texto mostra que ela havia 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Segundo o texto do capítulo 15 do livro de Levítico, versículo 1 até o versículo de número 33, Deus determina acerca da impureza daqueles que padeciam do fluxo de sangue. Então, praticamente, eles eram afastados da tenda, eram afastados da comunidade e não poderiam viver na comunidade. Como também o capítulo 5 do livro de Números, versículo de número 3, ou versículo de número 1, 2 e 3, mostra que Deus fala a Moisés, principalmente no verso 2 do capítulo 5 de Números, e diz a Moisés que tire do meio da tenda, da congregação, aqueles que são leprosos e aqueles que padecem de um fluxo de sangue, porque o Senhor era santo e habitava no meio da tenda. Então aquelas pessoas viviam praticamente fora do convívio social, tanto leproso como aqueles que padeciam do fluxo de sangue. A Bíblia, queridos irmãos, mostra que aquela mulher é uma mulher que ela talvez tivesse dinheiro, porque o texto mesmo diz que ela já tinha gastado tudo com os médicos e já não tinha mais nada e não houve nenhum resultado, e ela propôs no seu coração uma decisão. Ela disse: se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E aí, queridos irmãos, quando a gente fala de decisão, a gente fala de determinação acerca de algo ou de alguma coisa, ou uma ação feita de decidir algo pode mudar ou piorar a nossa vida. A decisão praticamente daquela mulher fez com que ela se aproximasse de Cristo, se aproximasse de Deus. Uma mulher que há 12 anos havia uma hemorragia, ela se angustiava, não poderia casar, segundo a Bíblia, poderia sofrer até divórcio, porque o homem, como ela também não poderia gerar filhos, o homem poderia divorciar. Certamente era uma mulher que vivia solitária, mas ela propôs no seu coração de tocar na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla do vestido de Jesus, ela fica trêmula, porque ela fica com medo, porque Jesus automaticamente, Jesus vai dizer: alguém me tocou, porque Jesus sentiu que dele saiu poder, que é o termo dunamis, saiu, e quando saiu, aquela mulher foi automaticamente curada. A decisão daquela mulher, queridos, trouxe 3 benefícios para ela. O primeiro benefício que trouxe, que a palavra benefício pode ser tratada no latim como graça, privilégio, concedido a alguém. E aquela mulher, como nós dissemos, o seu toque na orla do vestido de Jesus, ou a sua decisão, trouxe 3 benefícios. Primeiro, que o versículo de número 34, Jesus vai dizer àquela mulher: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E aí, cumpre-se a grande missão de Jesus na terra. Como a própria Bíblia mesmo diz, que no capítulo 19 do livro de Lucas, verso 10, a grande missão de Jesus foi buscar
e salvar quem se havia perdido. Salvação, como o texto mesmo diz para nós, que é algo tão glorioso, queridos irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala de salvação, ele mostra que pela graça, 2:8 de Efésios, ele diz que pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é um dom, é um presente que Deus preparou no céu e entregou para os homens que não mereciam nada. É aquilo que Tito, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Ou Tito, porque a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação para todos os homens. E essa mulher, queridos irmãos, ela só alcançou salvação porque ela teve uma decisão. Aí eu me lembro que quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, versículo de número 8 e 9, Jesus fica calado. Apesar das críticas dos fariseus e saduceus, eles diziam, teu mestre com os discípulos comem com publicano e pecadores. Quem eram os publicanos? No capítulo 3 de Lucas, versículo de número 12 e 13, a Bíblia diz que esses homens publicanos que trabalhavam para o governo romano, eles desceram até o Jordão em busca do batismo. E João Batista estava batizando. E eles disseram, o que faremos para alcançar o benefício? E João disse, não cobreis mais do que vocês cobram. Ou quer dizer, eram homens odiados pela sociedade israelita. Apesar de serem judeus, estavam trabalhando e cobrando ainda muito mais do que se deveria. Mas a Bíblia diz que lá na casa de Zaqueu, Jesus fica calado, ouvindo toda a crítica. E o versículo 8 do livro, do capítulo 19 de Lucas, versículo 8, a Bíblia diz que Zaqueu vai dizer, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, isso é uma decisão. Ele estava praticamente querendo mudar a sua vida. Ele sentiu que quem estava dentro da sua casa não era nada mais do que nada menos do que o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele não perdeu a oportunidade. Ele disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, ou defraudado significa roubar, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus olha a decisão de Zaqueu e disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. A tua decisão, queridos, talvez você que esteja nos ouvindo, sentado, seu coração já ardeu, vários cultos no lar, você diz assim, um dia ainda vou aceitar Jesus. Mas se você não tomar a sua decisão, você nunca vai sair deste lugar. Porque a Bíblia mesmo diz que o ladrão veio só roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. A Bíblia mostra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas a parábola do filho pródigo. É bem conhecida, bem pregada, todos nós conhecemos. E você também conhece. Talvez você que esteja afastado do Evangelho ouviu muito isso. Mas aquele jovem, quando ele está dentro do chiqueiro, que ele está tomando conta dos porcos, que ele começa a colocar as alfarrobas para os porcos comer, ele lembra que lá na casa do seu pai, ele tinha abundância de pão. E ali ele estava perecendo de fome. Mas enquanto ele lembra, nada ia acontecer. Mas aí ele vai dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai.
Enquanto ele estava assentado, nada aconteceu. Mas quando ele levantou, oh, aleluia, é uma decisão que ele vai tomar. E essa decisão vai trazer ele novamente aos grandes benefícios. Roupa nova, anel no dedo, oh, aleluia, sapato nos pés e ainda uma festa para mostrar que Deus é o Deus que gosta quando o homem se decide para Ele. A Bíblia também mostra, queridos irmãos, que além desta decisão, a Bíblia mostra que Jesus diz àquela mulher: filha, vai em paz. E é uma coisa, queridos, você talvez tenha visto grande tribulação no mundo. Estamos vendo tantos acontecimentos, estamos vendo tantas coisas, sinais nos céus, sinais na terra. Estamos vendo filho contra pai, pai contra filho. Estamos vendo derramamento de sangue acontecer. Estamos vendo nação já se preparando contra a nação. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu o privilégio. Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz mesmo assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nós às vezes ficamos sem entender. O mundo está se acabando e o crente cantando: tenho paz no meu ser. Oh, aleluia. Paz é algo que não se compra em canto nenhum. É imaterial. Poder, o Salmo 4, verso 8, poder dizer: em paz me deito e logo eu pego no sono, porque tu estás comigo. Oh, aleluia. Paz que você não vai encontrar em canto nenhum. Talvez a tua vida esteja marcada por catástrofe. Talvez você já disse: Deus, acabou para mim. Deus está dizendo: ei, eu tenho paz. Eu tenho paz para a tua vida. A Bíblia mostra, queridos, um grande exemplo disso. No capítulo 7 de Lucas, versículo 36 ao 50. A Bíblia mostra para nós que Jesus é convidado por um fariseu chamado Simão. E a Bíblia diz que Jesus vai jantar na casa dele. E quando chega na casa dele, Jesus está jantando e o texto diz que uma mulher pecadora, não diz o nome dela, aquela mulher, ela consegue um vaso de alabastro e dentro uma essência, e ela vai atrás de Jesus, entra na casa do fariseu, começa a beijar os pés de Jesus, começa a chorar, ela começa a enxugar com os cabelos os pés de Jesus, e ela quebra o vaso. E ela derrama a essência. E o fariseu, olhando para Jesus, disse mesmo assim no seu coração: se ele fosse profeta, certamente saberia que esta mulher é uma pecadora. Irmão, ele estava falando, sabe com quem? Com aquele que o Salmo de número 139 diz tudo. Senhor, tu me conheceste. Tu me sondaste, tu sabes o meu andar, o meu caminhar. De longe tu entende o meu pensamento. Olhando para você nesta noite, onde você estiver, eu quero dizer para você que Deus te conhece. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história. E talvez você já disse mesmo assim: acabou para mim. Deus está dizendo: não, eu tenho paz para entregar ao teu coração. Hoje, eu quero te dizer que talvez a bebida, talvez o cigarro,
talvez as drogas, momentaneamente. Você ficou até aéreo, pensou até que tinha paz, mas quando passou, você sentiu um vazio. Mas hoje eu quero direcionar esta palavra a você. Se você se decidir, primeiro, Jesus salva. Oh, aleluia. Segundo, Jesus te dá paz no coração. Oh, aleluia. Onde você estiver, Jesus está dizendo, nada deu certo na tua vida até hoje. Mas eu quero te dizer que tem paz. Tem paz para você. Oh, aleluia. Tem paz para você. Quero te dizer nesta noite que tanta angústia, mas aquela mulher ficou ali, ajoelhada atrás dos pés de Jesus. E Jesus vai dizer a Simão: Simão, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários. Ele chamou os 2 e perdoou. Qual dos 2 ele perdoou mais? Simão disse, na lógica, o que deveria 500 denários. Jesus olhou para ele e disse, eu entrei na tua casa, eu sou judeu. Tu não cumpriste o ritual de Abraão. Tu não me deste um ósculo santo. Tu não lavaste meus pés. E tu não pingaste um pouquinho de óleo na minha cabeça. Mas esta mulher, oh, aleluia, desde que ela entrou, ela beija os meus pés, ela chora, ela enxuga com os cabelos. E para completar, Simão, ela quebrou o vaso e agora me ungiu para os meus dias de sepultamento. Mulher, vai em paz. Oh, aleluia. Vai em paz. Isso é que Deus tem. Esse é o segundo benefício que Deus te entrega nesta noite, na tua casa, na tua família. Talvez esteja tudo desmoronando. E Deus está dizendo, quanto tempo eu bato na porta? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Eu vou sentar na tua mesa. Oh, aleluia. Eu vou sentar na tua mesa. Eu vou ceiar contigo. Isso é o que Deus tem para nós. É o segundo benefício que aquela mulher alcançou. A mulher que vivia praticamente isolada, fora da sociedade, angustiada, triste, mas quando ela pôs no coração, eu vou tocar Jesus de Nazaré, e quando ela disse vou tocar, veio os benefícios para a vida dela. Ela vai ficar trêmula, com medo, mas Jesus vai dizer para ela, mulher, não temas, a tua fé te salvou. Vai em paz. Oh, aleluia. O terceiro benefício que nós vemos nesse texto, ser curada. A Bíblia é corrigida, a minha é atualizada. A minha atualizada, Jesus diz, ser livre deste mal, deste teu mal. Mas a corrigida diz, ser curada. Porque ela carregava, ela necessitava de um termo chamado miraculo, que é milagre. Oh, aleluia. E talvez você que esteja aí, esteja precisando disso, de um milagre. E eu quero traduzir este milagre tanto espiritual como físico. Espiritualmente, talvez você esteja morto, como diz Efésios, o pastor mencionou isso. Hoje, Efésios 2 e 1, que mostra que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E precisávamos de um milagre para reviver. É aquilo que Paulo diz em Colossenses 1:13. Paulo diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Todos nós que vivemos sem Cristo necessitamos de um milagre. Milagre primeiro para reviver. Oh, aleluia. Ter firmeza. Olhar para onde a gente vai. Talvez você esteja sem caminho, sem direção. Uma vez no capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus mesmo disse àquela multidão: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, oh aleluia, que nos traz a vida de volta. Você talvez um dia viveu aqui, cantou aqui, conhece as Escrituras, pregou nos nossos púlpitos e hoje você anda aí fora. Mas Jesus também quer te beneficiar. Talvez você esteja dentro de um hospital, numa sala, numa ala vermelha, mas está praticamente alguém orando por você. Talvez você esteja numa recepção de hospital e a televisão está ligada no canal 14, a Rede Brasil de Comunicação, e você tem dito assim: Deus, fala comigo. Deus está dizendo: se você abrir o coração, tomar a tua decisão nesta noite, eu vou te beneficiar. Primeiro, com salvação. Segundo, colocarei paz na tua vida. Terceiro, eu vou curar você. Curar. Vou te fazer uma nova criatura, como o próprio apóstolo Paulo 5,17 do livro de 2 aos Coríntios mesmo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Queridos, temos exemplos de homens que praticamente viviam isolados, como o capítulo 8 do livro de Mateus, versículo de 1 a 4. A Bíblia também mostra que ali havia um leproso. E certamente os antigos, ou os mais sábios, dizem que haviam vales cheios de homens leprosos e cavernas, homens que viviam isolados da sociedade. Até mesmo quando se passava, a história diz que eles gritavam, a sociedade gritava e jogavam pedra: saiam daqui para não contaminar outras pessoas. E eles eram apedrejados. Mas um viu Jesus passar. Jesus desceu do monte. Oh, aleluia. E aquela multidão, se visse um leproso, se afastava. Mas a Bíblia diz para nós que aquele homem desceu, e ele desceu com uma decisão. Ele poderia ali ser jogado pedra, ser espancado, ser jogado fora, mas ele pôs no coração: ele vai se aproximar de Jesus, e ele vai chegar junto de Jesus e vai dizer: mestre, se tu queres, tu podes me tornar limpo. Jesus estendeu a mão. É isso que Jesus quer fazer para você. Oh, por você nesta noite, estender as mãos. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está quebrando a barreira nesta noite e te dizendo assim: eu quero que você se aproxime de mim. Eu quero que você tome a sua decisão. Eu quero. E aquele homem disse: se queres, pode me tornar limpo. Jesus estendeu as mãos para ele. Jesus poderia ignorar aquele homem, ele está leproso. Mas Jesus não é assim. Oh, aleluia. Todo mundo te desprezou. Todo mundo te abandonou. Todo mundo disse que você não tem mais jeito. Jesus está dizendo: eu estendo as minhas mãos para você.
Oh, aleluia. Eu estendo, eu quero me aproximar de você. Aquele leproso se aproximou de Jesus. E todo mundo, eu quero crer, quando eu leio o capítulo 8 de Mateus, versículo de 1 a 4, eu quero crer que aquela multidão se afastou. Mas quem fica na hora da angústia, quem fica na hora da tristeza, você pode ter o melhor amigo, você pode ter o dinheiro que você tiver, mas quando você está passando um momento de angústia, muitos te abandonam, muitos viram as costas para você, mas Jesus não. Jesus tenta a todo momento estender as mãos para dizer para você, na sua vida tem jeito, na sua vida pode acontecer um milagre, na sua vida eu quero fazer um milagre, agora depende da sua decisão. E o que me chama a atenção é que aquele homem, Jesus estende as mãos e aquele homem fica curado, porque Jesus diz assim, eu quero ser curado, eu quero ser curado. E aquele homem automaticamente fica alegre. Mas Jesus diz para ele, vai e apresenta-te ao sacerdote. Capítulo 14 do livro de Levítico, há todo um ritual para que ele se apresentasse, para que ficasse bem com a sociedade e com a religiosidade da época. Porque Jesus não faz nada, oh aleluia, sem antes aquilo que Deus quer na vida do ser humano. Milagres, queridos irmãos, aquela mulher praticamente alcançou a cura. Com certeza, depois daquela angústia, aquele tremor na sua alma, ela saiu dali alegre, saiu cantando, oh aleluia, saiu mostrando, porque a gente sabe piamente, como foi lido aqui, que os deuses das nações têm boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Mas quando eu olho para o nosso Deus, oh aleluia, aquele que João viu lá na ilha de Pátimos, quando ele está ajoelhado e uma voz fala com ele e diz, João. E quando ele virou, ele viu um ser no meio dos 7 castiçais de ouro. E ele viu aquele ser, cabelo branco como a branca lã, olhos como chama de fogo, calçada em latão reluzente, sua veste salpicada de sangue, sua boca uma espada que saía de 2 fios, sua veste salpicada e uma faixa do peito até a coxa, em letras garrafais, dizendo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso me traz uma alegria na alma, porque eu sei que até a morte tem que obedecer a Jesus de Nazaré. Oh, aleluia, como ele disse em 1:18 do livro do Apocalipse. Ele disse, João, sou eu que vivo e fui morto, eis que vivo para todo sempre, e trago nas mãos, João, a chave da morte e a chave do inferno. Até para alguém morrer tem que pedir a ele. Oh, aleluia, que ele está sentado no trono, como disse Paulo no capítulo 2 de Filipenses, versículo 6 até o versículo de número 11. Paulo disse que sendo ele Deus, não quis ser semelhante a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E no nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua, oh aleluia, vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai estar dobrado lá no céu, como a gente viu no capítulo de número 5 do Apocalipse, 24 anciões com harpa na mão cantando, digno és, Senhor, digno és, Senhor.
de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus povos de tribos, línguas e nações. Vai estar dobrado na terra a igreja, a noiva, cantando, adorando, reverenciando, orei, camandaia, sora, vai estar dobrado. Os grandes, os poderosos, vai ter que ressuscitar para ficar de joelho, para saber que Ele é. Oh, aleluia! Ele é o único. Oh, rei caçou. Ele é o único. E nesta noite, Ele quer te dar, na tua decisão, 3 benefícios: salvação, paz que tu não sente e a cura. Oh, aleluia! Hoje, nesta noite, é uma noite memorável, que Deus quer entrar dentro do teu lar, quer entrar dentro da tua casa, quer resolver os teus problemas. Oh, aleluia! Hoje, Jesus de Nazaré, que é o autor da salvação e consumador dela, Ele quer entrar na tua vida. Ele quer mostrar a você que tem jeito para você. Quer te salvar. Quer te dar paz que tu não encontra em canto nenhum. E também quer te dar cura, tanto espiritual. Talvez tu tenha tido depressões e depressões. Tu diz, meu Deus, tudo acabou-se. E Jesus está dizendo, acabou ainda não. Eu estou entrando agora no teu lar. Toma a tua decisão. Aonde você estiver, Jesus quer te dar salvação, te dar paz e te dar cura, tanto espiritual como física. Deus te abençoe.